Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre números racionais. Então a gente vai falar de reta numérica, a gente vai falar de comparação simétrica, tudo isso vocês vão entender o que é. A gente vai falar de cada um detalhadamente, bonitinho, com calma, tá? Qualquer dúvida a gente tira depois, beleza? Então vamos lá. Já seguindo com a nossa aula, a gente tem aqui um exemplo. Na verdade, vamos falar do primeiro caso, que é a representação de um número decimal na reta numérica. Então, a gente trouxe aqui dois exemplos. A gente já tinha falado um pouco disso, mas por que eu estou voltando nisso? Porque a gente vai deixar isso um pouquinho mais tranquilo de se fazer, tá? Então, vamos lá? O primeiro exemplo diz assim para a gente: localizar o número 1,2 na reta numérica. Então, assim, galera, basicamente, como é que a gente, tendo uma retinha numérica aqui, a gente vai localizar o nosso 1,2? Vamos botar a nossa retinha aqui. A gente tem uma reta numérica, tá? E aí vamos botar aqui o zero, a origem. Vamos botar 1, 2, e aqui à esquerda o menos 1 e o menos 2. Sempre procurando manter a mesma distância entre eles, tá? E aí a gente sabe o seguinte, que o 1,2 ele está entre o 1 e o 2. E como é que a gente estava fazendo? A gente estava dividindo isso em partes para ver aproximado onde era. O que a gente vai fazer agora? A gente vai só se basear pelo nosso conhecimento de reta numérica. Então, por exemplo, 1,2 aqui, a gente sabe que ele está mais próximo de onde? A gente sabe que ele está bem mais próximo do 1 do que do 2. Então, a gente, para marcar 1,2, a gente vai marcar um pontinho aqui. A gente vai marcar um pontinho aqui, mais perto do nosso 1, tá? Então, aqui mais ou menos está o nosso 1,2. Bem tranquilo, né? Vamos para o segundo exemplo. Localizar o número 0 menos 0,35, toma cuidado com esse carinha aqui, na reta numérica. Então, mesmo esquema, vamos fazer a nossa reta numérica aqui. E vamos botar o nosso 0, tá? 0, 1, 2, e aqui o menos 1 e o menos 2. E aí a gente sabe que esse 0, menos 0,35 ele está entre o 0 e o menos 1. Só que ele está mais próximo de quem? Ele está mais próximo do 0 ou do menos 1? Ele está mais próximo do 0. Então, a gente vai botar ele aqui um pouquinho mais perto do nosso 0, tá? Então, aqui vai estar o menos 0,35. Bem tranquilinho. E aí, vamos lá para a próxima etapa. Então, seguindo para a próxima partezinha, a gente tem aí aplicar esse mesmo método para frações. Não é difícil, então basicamente o que a gente vai fazer? Quando a gente tem, por exemplo, essa fração aqui 4 quintos, como é que a gente vai localizar ela na reta numérica? Primeira coisinha que a gente vai fazer é dividir. Então, a gente vai pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, a gente vai pegar o nosso 4, tá mais bonitinho, nosso 4, e vai dividir por 5. Fazendo essa divisão, o que a gente vai ter? 4 dividido por 5. Deixa eu botar um pouquinho mais afastado. 4 dividido por 5 não vai dar para dividir, então a gente vai acrescentar um zerinho e vai botar 0, 40 dividido por 5 vai dar 8 e vai sobrar 0. Então, nosso resultado é 0,8. A partir daí, galera, a gente vai fazer normal. Então, ó, fazer minha retinha numérica aqui, beleza? Aí eu vou botar aqui o meu 0, o 1 e o 2. Menos 1 e menos 2. Tá? A retinha pode ser maior, sem problema nenhum, dependendo do número que a gente tem, né? Então, aqui o 0,8 a gente sabe que está entre 0 e 1. Só que nesse caso ele está mais próximo de quem? Ele está mais próximo do 1. Então, eu vou botar ele aqui mais pertinho do 1. Então, aqui vai estar o meu 0,8. Ou ainda, eu posso botar 4 quintos. Tá?
Qualquer um dos dois está certinho. Então, a única coisa que a gente fez diferente aqui foi dividir, beleza? Avançando mais um pouquinho. Agora a gente vai falar o que é o oposto ou simétrico de um número racional. Então assim, galera, basicamente, quando a gente pedir, vou falar através de exemplos, o simétrico de menos 5 sobre 4. Eu vou desenhar aqui a nossa retinha numérica. E aí, vamos imaginar que aqui está o nosso zero, tá? E aqui está o nosso o menos 5 sobre 4. Vou botar ele aqui. Tá bom? Está na parte negativa. O que acontece? Quem vai ser o simétrico? O simétrico vai ser o meu carinha que está à mesma distância, só que no lado oposto. Então, ó, por exemplo aqui, esse menos 5 sobre 4, ele está a uma distância do zero. Eu vou pegar esse carinha que está à mesma distância, só que no sentido oposto. Quem é que está à mesma distância no sentido oposto? É o meu 5 sobre 4, só que positivo. Então, quem é o simétrico de menos 5 sobre 4? O simétrico de menos 5 sobre 4 é o mais 5 sobre 4. Beleza? Vamos fazer o mesmo carinha aqui, o mesmo raciocínio para o exemplo 2? Então, ele deu aí o oposto de 1,5. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui minha retinha numérica de novo. Vou botar o meu 0. Vou botar 1. Vou botar o 2. E vou botar aqui o menos 1 e o menos 2. Tá? Então, minha retinha numérica indo para os dois lados aqui. 1,5 ele está entre o 1 e entre o 2. Ele está exatamente no meio, entre os dois aqui. Então, o meu 1,5 ele está bem aqui no meio. Aqui está o meu 1,5. E aí, ele está a essa distância aqui do meu zero. Tá? Tá essa distância aqui do meu zero. E aí, quem é que vai estar a mesma distância no sentido oposto? Vamos botar para cá. Quem está a mesma distância no sentido oposto é o menos 1,5. Então, quem é o oposto de 1,5 é o menos 1,5. Eu não sei se deu para perceber, mas eu espero que sim, que quando a gente falar de simétrico ou oposto, analisando a reta é isso. É o carinha que vai estar à mesma distância da origem, só que no sentido oposto da minha reta. O que isso quer dizer, matematicamente? Que o simétrico de um número, ou oposto de um número, é esse mesmo número com sinal trocado. Então é só isso. Quando eu falar de simétrico, quando eu falar de oposto, a gente vai estar falando desse mesmo número, só que o sinal vai ser diferente. Vai ser o sinal oposto. Então, se for mais, vai virar menos. Se for menos, vai virar mais. Por aí vai, tá? E aí, vamos seguir. Então, seguindo com a matéria. Agora a gente vai falar de módulo ou valor absoluto de um número racional. Então, por exemplo, aqui, o meu exercício está pedindo para calcular o módulo de 7 sobre 2. E aí, como é que a gente vai fazer para calcular o módulo de 7 sobre 2? Primeiro, eu vou mostrar para vocês a notação do módulo, tá? Então, quando a gente falar de módulo, a notação é sempre essa aqui, ó. 7 sobre 2. Vou botar mais bonitinho aqui. 7 sobre 2. Então, quando aparecer essa notação, essas barrinhas aqui do lado, isso quer dizer módulo, tá? E aí, o que seria módulo, galera? Quando a gente falar de módulo, a gente tem que pensar em uma palavrinha, que é distância, tá? Então, falou de módulo, lembra disso. Distância, vou escrever ainda mais, até a origem, tá? Então, falou de módulo, é só lembrar disso. Módulo é a distância até a origem. Então, vamos lá. Se eu pego aqui o meu número é 7 sobre 2. 7 sobre 2, se a gente dividir bonitinho, vai dar 3,5. Então, ele está aqui no sentido positivo, tá?
é o 3,5. Quem quiser pode dar uma dividida aí. E aí, qual é a distância dele até a origem? A distância dele até a origem é 3,5. Concorda comigo? Então, qual é o módulo de 7 sobre 2? O módulo de 7 sobre 2, vou escrever aqui do lado. O módulo de 7 sobre 2 é o próprio 7 sobre 2. Tá? Então, não vai ter nenhuma alteração. Agora, vamos falar de um outro caso. Ele fala assim, calcule o módulo de... Na verdade, galera, faltou um sinalzinho aqui. É menos 8 sobre 3, tá? Então, calcule o módulo de menos 8 sobre 3. E aí eu vou fazer o mesmo esqueminha. Então, só lembrando, notação de módulo, essa aqui. Tá? Então, isso aqui é a notação de módulo. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu vou botar minha retinha numérica aqui. Aqui está a minha origem, tá? E aí, o menos 8 sobre 3, ele está no sentido negativo. Então, vou botar aqui, ó, menos 8 sobre 3. E aí, qual é a distância desse menos 8 sobre 3 da origem? E aí, eu vou tocar num ponto bem importante. Qual é esse ponto, gente? Quando a gente estiver falando de distância de um número até a origem, a gente está falando de algo positivo. Como assim, Guilherme? Você já ouviu alguém falar, qual foi a distância que você andou até o mercado, fulano? Alguém vai falar assim para você, eu andei menos 5,2 metros ou eu andei menos 2 quilômetros? Não. Então, quando a gente falar de distância entre dois pontos, a gente nunca vai usar algo negativo. A gente sempre vai usar algo positivo. Então, voltando aqui. Qual seria a distância de 0 até menos 8 sobre 3? A distância entre esses carinhas é 8 sobre 3. Positivo. Tá? Então, qual é o módulo aqui? Vamos botar aqui embaixo. De 8 sobre 3. De menos 8 sobre 3, no caso. Deixa eu voltar. De menos 8 sobre 3. O módulo desse carinha é 8 sobre 3 positivo, tá? Então, a gente falou da interpretação na reta de módulo, tá? E aí, qual seria a interpretação matemática para módulo? Tem a ver com distância, então, assim, falou de módulo, tem que lembrar a distância. E distância, como eu falei para vocês, é sempre positiva. Então, se eu falar da distância de algo até a origem, embora seja negativo o número, o meu módulo vai ser positivo. Então, basicamente, o módulo tem a função de transformar qualquer número em positivo. Então, se o número já é positivo, ele continua com o mesmo valor. Se o número for negativo, ele se torna positivo quando eu usar módulo, tá? Então, o módulo, basicamente, ele vai ter essa função de transformar qualquer número para positivo, beleza? E aí, vamos seguir. Vamos lá. Comparação de números racionais, e aí a gente vai falar por meio de exemplos. Botei um primeiro exemplo aqui que é bem tranquilo, que é quando os denominadores são iguais. Então, vocês podem ver que o denominador aqui nos dois casos é 3. E aí, como é que eu comparo essas duas frações aqui? 2 terços e 7 terços. Basta olhar para os numeradores, galera. Então, se a gente olhar para os numeradores, a gente vai ver que 2 é maior do que 7. E só isso por si só já é o suficiente para a gente poder dizer que 2 terços... Opa, falei besteira aqui, né? Faz parte. Que 7 é maior do que 2. Se a gente for olhar para as frações aqui, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que 7 sobre 3 é maior do que 2 sobre 3. Tá bom? Então, assim, quando os denominadores forem iguais, é bem tranquilo. E aqui eu tenho o segundo exemplo. Segundo exemplo agora com os denominadores diferentes. Quando os denominadores forem diferentes, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar tornar esses denominadores iguais, tá? E aí, como que a gente vai fazer isso? Seguinte,
Se a gente olhar para esses dois carinhas aqui, a gente pode fazer o seguinte. Vou pegar primeiro os 5/8, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse carinha aqui e esse carinha aqui e eu vou multiplicar por 2. Não, na verdade, vamos fazer diferente. Vamos começar com 7/12. Vamos começar com 7/12. Então, ó, 7/12. Eu vou pegar o 7/12 e eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, aqui vezes 2 e aqui vezes 2. Quando a gente faz essa continha, o que a gente tem? A gente tem em cima 14 e embaixo 24, tá? Agora eu vou pegar a minha outra fração. A minha outra fração é 5/8. Então, eu vou pegar 5/8. Em cima, eu vou multiplicar por 2. E embaixo, eu também vou multiplicar por 2. E aí, o que acontece? Eu tenho 10 em cima e 16 embaixo. Os denominadores ficaram iguais? Não. Então, vamos tentar mudar? Vou fazer o seguinte, já que 2 não funcionou, vamos tentar multiplicar por 3. Então, vezes 3, vezes 3. Quando a gente faz essa continha, 5 vezes 3 é 15. E 8 vezes 3 é 24. Está vendo que os denominadores ficaram iguais? Então, agora ficou fácil de comparar. Qual é o numerador aqui que é maior? É o 15. Então, qual fração que é maior? Vai ser o 5/8. Então, a gente já pode concluir, ó, vou botar aqui de amarelinho, que 5/8 é maior do que 7/12. Beleza? Professor, tem que fazer essa multiplicação? Tem que deixar os denominadores iguais? Tem, gente. Se vocês tentarem fazer sem tornar eles iguais, vocês vão se enrolar e vão provavelmente errar, tá? Então, toma cuidado com isso. E aí, vamos lá. Indo agora para mais alguns exemplozinhos, compare as frações menos 3 décimos e menos 4 décimos. A gente está vendo que as duas são negativas. E aí, qual é o lance que vocês têm que reparar aqui, galera? Quando a gente fala de números negativos e compara os numeradores, quanto maior for o número, menor vai ser ele na minha reta numérica. Então, por exemplo, a gente sabe que menos 4 é menor do que menos 3, quando eles são negativos. Então, o que eu posso concluir com isso? Que menos 4/10 é menor do que menos 3/10. Ou a gente pode escrever de outro jeito. Tá de outra cor? Menos 3/10 é maior do que menos 4/10. Qualquer um dos dois vão estar certinhos, tá? E aí, vamos lá. Continuando agora. Compare as frações menos 5/3 e mais 2/3. Gente, quando a gente tiver um caso desse, é bem tranquilo. Por quê? A gente vai olhar simplesmente para o sinal. Então, se eu tenho um sinal negativo e um positivo, quem vai ser menor? Vai ser o carinha com sinal negativo. Quem vai ser maior? Vai ser o carinha com sinal positivo. Então, aqui é sem mistério. Eu vou ter aqui 2/3 ou mais 2/3. A gente pode botar o sinalzinho aqui. É maior do que menos 5/3. Tá? Bem tranquilinho essa parte, não tem mistério nenhum. E agora, a gente vai para a última parte, que é a comparação entre números racionais na forma decimal. Então, como é que a gente vai fazer isso? Trouxe 2 exemplozinhos aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo. Primeiro, compare os números menos 3,42 e menos 5,94. Quando a gente tiver a parte inteira diferente, é bem simples. Então, eu vou olhar para a parte inteira. Se a gente pegar menos 3 e menos 5, quem é maior aqui? O maior é o menos 3. A gente está falando de números negativos, não esquece. Então, na reta numérica, o maior é o menos 3. Então, menos 3 é maior do que menos 5. Então, a gente, a partir daqui, já pode concluir o quê?
que menos 3,42 é maior do que menos 5,94. Bem tranquilinho. E agora já vamos para o segundo exemplo. Então, compare os números 2,49 e 2,34. Aqui a gente já está num caso que, se a gente observar, as partes inteiras vão ser exatamente iguais. Se as partes inteiras são iguais, o que a gente faz, Guilherme? A gente vai olhar agora para as partes decimais. Então, se a gente pegar 49 e 34, qual desses carinhos aqui que é maior, gente? O maior é o 49. Então, 49 é maior do que 34. O que a gente pode concluir a partir disso? A gente pode concluir, a partir disso, que o 2,49 é maior do que 2,34. Tá? Então, só retomando, a gente primeiro olha as partes inteiras. Se as duas partes inteiras forem diferentes, a gente compara elas. Se as duas partes inteiras forem iguais, a gente vai comparar a parte decimal e ver qual delas que é maior, tá? Então é bem tranquilo, é isso que a gente tinha para ver hoje, tá? Estuda, dá uma estudadinha, pratica, tem bastante exercício no livro para fazer, beleza? Qualquer dúvida a gente tira lá. Valeu, galera, tamo junto.